Fala galera, nessa aula a gente vai conhecer algumas propriedades que elas são específicas dos radicais. Segue o jogo. Antes de começar, eu quero relembrar alguma coisa, né? Eu coloquei a seção relembrando aqui. Esse símbolo é o nosso radical, é o que a gente chama de radical. E eu destaquei alguns termos que a gente está vendo aqui no quadro. N é o índice do nosso radical. O que vem aqui dentro a gente chama de radicando, ou seja, eu representei aqui por A elevado a M. Eu coloquei esse expoente aqui por o motivo de conveniência, né, para a gente quando for falar das propriedades de fato. Então, como que funciona o cálculo de uma raiz? No caso aqui, a gente está vendo o símbolo do radical. Tá faltando o índice aqui, é porque esse índice é 2, é o que a gente chama de raiz quadrada. A raiz quadrada de 9 é igual a 3, porque 3 vezes 3 é igual a 9, né? A gente está procurando um número que, multiplicado por ele mesmo, o número de vezes que o nosso índice indica, no caso aqui está subentendido que é 2, resulta no nosso radicando, beleza? Então, eu coloquei uma observação aqui, que na verdade é uma propriedade que relaciona a radiciação, né, com a potenciação. Eu posso transformar a minha raiz numa potência, através de uma regrinha, né, que vocês já viram em aulas anteriores, que é chamada regra do Sol. O índice do meu radical, ele está no Sol aqui. O expoente, ele está na sombra do meu radical. Para transformar essa raiz nessa potência, o meu índice vai vir para a sombra, e o meu expoente aqui vai vir para o Sol. A minha raiz, que era índice N, do meu radicando A elevado a M, ela vira a potência A elevado a M sobre N. Beleza? Essa propriedade aqui, essa observação, ela vai ajudar no nosso entendimento dessas propriedades, tudo bem? Vamos ver a primeira aqui? A primeira, eu esqueci de colocar aqui, ó. Quando o índice do meu radical é igual ao expoente do meu radicando, eu posso cancelar esses dois termos, a minha raiz vai sumir e eu fico com a própria base do radicando, beleza? Vamos demonstrar ela e a gente vai ver que essa propriedade que eu citei aqui antes, ela ajuda a gente a demonstrar aquilo. Olha só, eu tenho uma raiz de índice N de um radicando A elevado a N. A minha propriedade diz que eu posso transformar essa raiz numa potência através de um expoente fracionário, né? Quem está na sombra vem para o Sol e quem está no Sol vem para a sombra. A regra do Sol que a gente acabou de falar. Só que se vocês repararem, eu estou dividindo um número por ele mesmo. Esse resultado sempre dá 1. Então eu tenho que isso aqui é igual a elevado a 1. E lá da definição de potência, né, uma das consequências da definição é que A elevado a 1 é igual ao próprio A. Beleza? Propriedade 2. Ela diz que eu posso multiplicar ou dividir, eu coloquei aqui em forma de multiplicação, o índice da minha raiz e o expoente do meu radicando por um mesmo número, de modo que seja conveniente, beleza? Olha só, vamos voltar aqui, de novo eu vou usar essa propriedade, aqui, da forma como eu escrevi, N vezes P, A elevado a M vezes P, certo? De novo, vou transformar essa raiz numa potência usando a nossa propriedade. Eu vou ficar com isso aqui, ó. M vezes P sobre N vezes P. Beleza? Novamente, eu vou poder cancelar esses dois, né? Que é uma fração, eu estou multiplicando e dividindo pelo mesmo termo. Isso aqui me sobra A elevado a M sobre N, que eu posso transformar novamente na raiz com o índice N. E o expoente do meu radicando é M. De novo, eu saí daqui e cheguei aqui, a propriedade está demonstrada. A propriedade 3 e a 4, eu não vou dar muito detalhe não, mas a ideia da demonstração para vocês é vocês verem o seguinte. Aquela raiz índice N de A vezes B. Se eu transformar isso aqui para potência, de acordo com a minha regra do Sol, tá vendo que não tem um expoente aqui no meu radicando? Quer dizer que o expoente é igual a 1, certo? Então, eu transformei para cá.
Existe uma propriedade lá na potenciação, né, que se eu tiver um produto elevado a um expoente, eu posso separar no produto das duas potências elevadas ao mesmo expoente. E, por consequência, vocês vão ver que a gente vai chegar naquele resultado, né? A raiz do produto é igual ao produto das raízes. Da mesma forma, eu vou verificar que a raiz de um quociente é igual ao quociente das raízes, né? Todo aqui no mesmo índice. Beleza? Propriedade 5. Se eu tenho uma raiz de índice n de um radicando a elevado a m, eu posso calcular primeiro a raiz sem o expoente aqui no meu radicando e depois elevar o resultado obtido ao radicando, certo? E por último, P6, tenho duas raízes aqui, ó, a raiz de índice m de uma raiz de índice n. Eu posso transformar esses dois numa única raiz, onde o índice é o produto dos dois. Beleza? Agora a gente vai ver um exemplo aqui de cada um deles, tá certo? Olha só, imagina que a gente queira calcular a raiz quinta de 243, certo? Raiz quinta de 243. Eu posso fatorar esse termo aqui para obter ele na forma de potência. Eu não vou entrar no detalhe da fatoração, mas 243 é a mesma coisa que 3 elevado a 5, certo? O que a minha propriedade diz? Que se o índice do meu radical é igual ao expoente do meu radicando, eu posso cancelar esses termos e obter 3 e descobrir que a raiz quinta de 243 é exatamente igual a 3, beleza? Um exemplo da minha segunda propriedade, imagina que eu tenha uma raiz sexta de 64 elevado ao quadrado, certo? O meu índice é 6, o meu expoente é 2. Eu posso simplificar os dois, dividindo ambos por 2, e eu vou obter uma raiz cúbica de 64 elevado a 1, né? 2 dividido por 2 vai dar 1. E se você fizer as contas, você vai chegar ao resultado que essa raiz é igual a 4, beleza? Um exemplo aqui para a nossa terceira propriedade, imagina que você queira calcular a raiz de 900. Aí, de novo, detalhe, né? Não tem nada aqui no meu índice, quer dizer que o índice é 2 e é uma raiz quadrada, beleza? A princípio, você olha para o 900, é um número muito grande, fica meio difícil de calcular. Mas se você pensar que 900 é a mesma coisa que 9 vezes 100, você pode escrever a raiz dessa forma, 9 vezes 100. O resultado você pode separar aqui em duas raízes e calcular essas raízes de maneira separada e ficou muito mais fácil. Raiz de 9 é igual a 3, raiz de 100 é igual a 10. Então, você chega no final aqui à conclusão de que a raiz de 900 é igual a 30, né? 3 vezes 10. Um exemplo agora para a minha propriedade 4. Imagina que a gente queira calcular a raiz cúbica da fração 27 sobre 8. Certo? A minha propriedade diz que eu posso separar esse quociente em duas raízes. É isso que eu vou fazer. Isso aqui é igual a raiz cúbica de 27 sobre a raiz cúbica de 8. Tudo bem? De novo, não vou entrar em detalhes da fatoração, mas a gente sabe que a raiz cúbica de 27 é igual a 3 e a raiz cúbica de 8 é igual a 2. Então vamos lá. Agora um exemplo para P5. Propriedade 5. Imagina que você tenha uma raiz cúbica de 125 elevado ao quadrado. Se você for tentar calcular 125 elevado ao quadrado, é um número muito grande para você fazer. Se você aplicar a propriedade, isso aqui vai se transformar, vou abrir um parênteses, na raiz cúbica de 125. Tudo isso, todo esse resultado é elevado ao quadrado, certo? A raiz cúbica de 125 é igual a 5. O seu resultado é igual a 5 ao quadrado, que é igual a 25. Para a propriedade 6, imagina que a gente tem aqui, ó, a raiz cúbica da raiz quadrada de 64. Certo? Eu posso transformar essa raiz, de acordo com a propriedade 6, numa raiz só, que vira a raiz
sexta, né? A raiz de sexta ordem de 3 vezes 2 de 64. Que se você fizer a fatoração, 64 é igual a 2 a sexta, então a raiz sexta de 64 é igual a 2. Para a gente fechar nossa aula, eu vou fechar ela com exercício. O exercício pede para você comparar os seguintes radicais. Comparar radicais nada mais é do que você dizer qual dos dois é menor. Você tem aqui uma raiz sexta de 5 e uma raiz quarta de 4. A princípio, a gente não consegue dizer isso de primeira porque é muito difícil. A gente pode usar as propriedades da radiciação porque é mais interessante para a gente comparar se a gente tiver índices iguais nas raízes. Para comparar esses dois radicais, a gente vai proceder tirando o MMC entre os dois índices, certo? MMC entre 6 e 4 é igual a 12. Então, vou escrever um novo radical aqui, onde o índice dele vai ser igual a 12, certo? Aí a gente vai fazer o seguinte. Essa propriedade P2, ela não me diz que eu posso multiplicar o índice e o expoente do radical por um mesmo número? Repara aqui comigo, no primeiro caso, para sair do índice 6 e chegar no índice 12, eu multipliquei o índice do meu radical por 2. Segundo a propriedade, eu vou ter que multiplicar o expoente do meu radicando também por 2, nesse caso. O expoente que a gente não está vendo aqui é 1, certo? 1 vezes 2 dá 2. Então, eu vou manter a base e o meu novo expoente é igual a 2. No caso do meu segundo radical, o meu índice ele era 4 e saiu para 12, certo? Então, eu multipliquei esse índice por 3. A mesma coisa eu vou fazer com o expoente. 1, né? 1 vezes 3 dá 3. Agora fica muito mais fácil comparar meus radicais, porque calcular 5 ao quadrado e 4 ao cubo é mais fácil. Olha só, isso aqui é a raiz de ordem 12 de 25, né? 5 elevado ao quadrado, 25. E esse é a raiz de ordem 12 de 64. 4 elevado a 3, 64. Agora que os índices são iguais, basta eu comparar os radicais. 64 maior que 25. Desses radicais aqui, quem é maior, então? O da nossa direita. Então, isso significa que os radicais originais, já que eles são equivalentes, a raiz sexta de 5 é menor do que a raiz quarta de 4. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. Até o nosso próximo vídeo.